Tá gravando. Deixa eu filmar a carinha de vocês aqui pra vocês lembrarem desse tempo daqui 10 anos. Quando vocês se tornarem pleno. Bom, Me aturando. Bom, a gente já viu sobre Docker, a gente já viu sobre GitHub. Eu acho que a gente só vai passar pelo menos as apresentações primeiro, antes de a gente começar a fazer o escopo do projeto e começar a mexer em código de fato. Então, essas apresentações e instalações ao mesmo tempo é muito importante para você estar se habituando a tudo que a gente vai fazer no projeto final. No projeto final a gente vai usar todas essas tecnologias de apresentações que eu estou fazendo. A gente vai utilizar Docker, a gente vai utilizar GitHub. Então por isso que é bom ter um overview por cima de como funciona cada uma. Dessa vez, hoje eu vou falar sobre o VS Code, Visual Studio Code. Eu sei que tem bastante galera aqui que já usa o Visual Studio Code. Vou colocar em present. Só que pode ter gente iniciante que está começando agora que não entende o que é Visual Studio Code, né? O Visual Studio Code ele é uma IDE para a gente poder trabalhar com código, né? Antes você poderia, vamos supor, imagina a gente trabalhar com código num bloco de notas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper, pode falar, tá, galera? Tá de boa. Então, Perfeito. imagine a gente antigamente trabalhando no bloco de notas, e era uma coisa que a galera fazia, né? Fazia no bloco de notas, fazia no disquete, e jogava no computador para buildar. Então, tipo, o VS Code nada mais é que isso. É um editor de código para que a gente possa trabalhar. E o VS Code vem se popularizando bastante hoje, porque é bem prático de usar, você consegue trabalhar com tema, você consegue mexer com fonte e é o é perfeito para mim, eu gosto e recomendo pra caramba do VS Code. Bom, aqui as configurações básicas, que é os passos de instalação aqui na apresentação. Se você clicar aqui em instalar, ele abre lá direto o site do VS Code em download. Ou a gente pode procurar no Google aqui, por exemplo, né? Visual Studio Code, para a gente poder fazer o download dele. Aí, se quiser dar uma olhada aqui, quem desenvolveu foi a Microsoft, que desenvolveu o VS Code, as linguagens, foi lançada dia 2015 e suporta tudo, suporta tudo assim, em qualquer SO, tanto Mac, Linux, Windows, Ubuntu, o que for, você consegue instalar em qualquer lugar. E é clean, né? E é leve, não é pesado de trabalhar com ele. Aí, pesquisando o VS Code aqui, você tem a opção aqui para fazer download, ou quiser entrar no site oficial para dar uma olhada. A IDE, tipo, é bem bonitinha a interface dele. Tem bastante coisa que vai nos ajudar, como IntelliSense, que é bastante interessante quando a gente for trabalhar com PHP, para trabalhar com debug, para depurar código. Isso é muito bom para a gente trabalhar com Flutter também. PHP também dá para trabalhar com o método debug, só que é bem mais chato para configurar. Bom, então a gente vai voltar lá e vai entrar na parte de downloads. Então agora a gente clica aqui, se você tiver o Windows, aqui o Mac, escolhe aí seu tipo de SO. Clicou em, tipo, vou clicar aqui no Mac, ele vai me redirecionar aqui e já fazer automaticamente o download. Não vou baixar porque eu já tenho aqui ele instalado, ó, como padrão. Mas sim, só isso, acabou, não tem mais muita coisa burocrática ali, né? Aí a gente consegue ter o nosso workspace, que é selecionar um projeto para a gente começar a trabalhar. Aí a gente tem a parte de personalização, né? A gente consegue escolher um tema para a gente poder trabalhar lá, a gente consegue alterar a fonte, a gente pode criar o nosso próprio snippet também, se a gente quiser. A gente consegue criar, consegue criar seus próprios keymaps. E lá se eu vir aqui no Google e colocar VS Code extensões, ele tem uma camada aqui, Managing Extensions em VS Code.
ele tem um monte de biblioteca de extensões que a gente consegue instalar para poder trabalhar. Deixa eu voltar para a apresentação. Essas questões de keymaps por exemplo, você pode criar atalhos customizados. Então, às vezes você está trabalhando na IDE lá e você quer que Ctrl D faça alguma coisa. Então, você consegue criar esses keymaps lá no VS Code. Isso é bastante legal também. E alguns atalhos úteis dele, que é o Ctrl S, né? Ou no Mac é Command S para salvar. Ctrl Shift T, que vai reabre a janela de edição mais recente fechada. No Mac é Command Shift T e Ctrl Shift P. E no Mac é Command Shift P. Agora a gente tem umas extensões que eu coloquei aqui recomendadas, que é o Live Server, que a gente acaba utilizando quando a gente está fazendo uma LP, uma landing page, por exemplo. Então a gente acaba utilizando o Live Server, que fica bem mais fácil de a gente executar a nossa aplicação ali pelo VS Code. A gente tem o SLint, que é para corrigir os problemas do código. A gente tem o GetLens, a gente consegue abaixar um monte de camada de extensões, que é o que eu vou falar daqui a pouco. A gente consegue usar o VS Code para poder debugar a nossa aplicação. Então, se a gente configurar lá o modo debug, que eu vou entrar um pouco a fundo também, você coloca um breaking point ali na linha e você consegue depurar mais facilmente aquele código. Você não precisa dar um print para verificar o retorno na web. Você consegue colocar um breaking point ali que ele para e você consegue debugar. Isso que eu vou falar depois. Beleza, então depois que está instalado aí o VS Code, que é a ideia que a gente vai utilizar, deixa eu fechar tudo aí, fechou? Vou abrir ele aqui. Deixa eu fechar File e Windows. O seu vai estar assim, né? Como eu estava com o projeto já aberto, mas o seu vai estar assim, como em branco, sem nada. Deixa eu colocar meu computador para carregar, tá acabando a bateria. Aí. Nossa, demorando para carregar, hein? É o Docker que tá rodando. E a VPN. Bom, esse aqui ele mostra esse get start aqui, você pode fechar, para caso você queira abrir um projeto. Essas recomendações que ele traz aqui você pode fechar também. Eu vou fechar tudo, tem a página principal dele. Aqui na parte de baixo eu consigo, quando eu estou trabalhando com Git, ele mostra a branch que eu estou trabalhando, aqui na parte inferior. Eu tenho esse Go Live também, que já vem, na verdade eu que instalei como extensão, que provavelmente não vai estar no seu como de início. E eu tenho esse Reload, que é também uma extensão minha, que provavelmente não vai ter no seu. É uma extensão que eu instalei. Esse Reload é bom que você está trabalhando no código que está lá tudo vermelhinho, às vezes é só um problema de cache e você precisa abrir e fechar o VS Code. Então aqui já só tem um clique dele que ele abre e fecha de novo. Aí aqui na parte, essa parte aqui em cima, inferior, aqui a gente vai ter o explorar, vai ser a paleta onde vai estar todo o nosso projeto, toda a estrutura do nosso projeto. Aqui em pesquisar é quando você quer, por exemplo, quer pesquisar alguma coisa que tenha no projeto. Aí você procura aqui, que ele vai buscar nessa raizona aqui. Deixa eu fechar umas outras abas aqui do outro monitor. Aí aqui, esse aqui é a ramificação do Git, que eu acho que o seu não deve ter, porque eu tenho a extensão, é a ramificação do GitHub, para quando você quer subir alguma nova alteração. Aqui é quando a gente quer trabalhar com o modo de debug no projeto, então quero debugar, colocar breakpoint, é aqui que a gente trabalha com depuração de código. Aqui é extensões, que eu consigo baixar, então uma das extensões que eu gosto é essa Buildify, que já está deprecated, por isso que ela está assim riscada. Mas aqui eu consigo ver detalhes do que ela faz, né? Então essa Buildify é legal porque
porque quando ela mostra para você as tags de fechamento, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, ela mostra a tag de fechamento aqui embaixo, colorido, tipo em vermelho. Então, esse Beautify também é legal. Aí, se eu estiver trabalhando com Flutter, você precisa instalar algumas extensões do Flutter e da linguagem Dart. A gente está trabalhando com PHP. Você digita ali PHP nas extensões, você consegue abaixar várias extensões para te ajudar, não ajudar, mas melhorar o workflow aí de vocês no projeto. Esse aqui é o Thunder Client, que é uma extensão que eu instalei, no seu no caso não vai ter. E essa aqui é você vai ter que vir aqui digitar Docker e instalar essa extensão do Docker para a gente poder trabalhar depois. Esse é um passo que eu vou fazer depois. Que ele vai estar aqui mostrando os containers que está sendo executado do Docker. Atualmente eu fechei tudo, mas aqui ele fica mostrando. Ao invés de ser pelo Docker Desktop, aqui eu consigo ver pelo VS Code. E para a gente selecionar um projeto, eu vou aqui em Explorar, abrir algum projeto aí, dou um Open Folder. Nossa, tá bem lento, deixa eu fechar os programas ali depois. Aí, documentos, desenvolvimento, sei lá, vou abrir um qualquer aqui, um projeto qualquer, e ele fica ali na aba aqui, o nosso projeto. Aí. Então a gente vai utilizar o VS Code como ideia para estar trabalhando. Então instalem aí que os próximos passos.